Então, vou responder algumas perguntas e responder alguns comentários, do meu vídeo anterior, que teve bastante repercussão. Primeiramente, eu registrei todo o meu período de quando eu era missionária, em diários, e eu pretendo publicar eles. Eu não é só sobre essa época que vai ser meu livro, mas, uma grande parte vai ser sobre essa época, porque eu sempre mantive diários e sempre quis publicar uma autobiografia sobre essa época. Então, ainda estou em negociação com editoras, então não posso, tipo assim, não vou divulgar meu livro agora, sendo que ele nem está publicado. Mas eu queria responder algumas coisas, por exemplo, algumas pessoas vieram corrigir o uso do termo freira para o cargo que eu tinha. Realmente não é freira, eu não fui freira. Freira é uma coisa da Igreja Católica. Fui missionária ou irmã divina. O nome era Irmã Divina e, na verdade, a gente falava dies, que era Divine Sister. Mas assim, eu sempre usei a palavra freira para, como eu disse, simplificar para os meus amigos. E eu não me sinto mal usando essa palavra. É meio que uma piadinha, assim. Aí, se você acha que isso é faltar com respeito com a Igreja Católica, eu não dou a mínima. E as pessoas também ficaram curiosas, querem saber mais sobre essa religião. Para eu falar sobre a minha vivência nessa religião, eu tenho que primeiro contar a história dos meus pais nessa religião. Eu tenho muito orgulho da história dos meus pais, muito orgulho mesmo. Meu pai sempre foi muito esforçado, ele participou da construção de vários locais da Terra Sagrada na juventude dele. Nessa religião, as pessoas fazem trabalhos físicos para acumular virtudes e conseguir alcançar seus objetivos. Então, meu pai, ele morava no Rio de Janeiro e todo fim de semana ele viajava para São Paulo para participar dos trabalhos físicos na Terra Sagrada. E ele, nessa época, ele vendia roupa de porta em porta. Ele e a mãe dele, depois da morte do pai dele, estavam passando por bastante dificuldade financeira. Meu pai também doava sempre muito dinheiro para a religião. E, bom, a vivência dele nessa igreja, e porque ele tem tanta gratidão pela igreja, é que foi, segundo ele, graças a esse período de dedicação que ele conseguiu ser aprovado num concurso público federal. E hoje ele é capaz de dar condições boas para a família dele. Então, eu respeito muito, tenho muito orgulho da trajetória do meu pai. Nessas atividades da juventude, ele conheceu a minha mãe. A minha tia também foi irmã divina. E ela conheceu meu tio e ela chegou a se casar com meu tio, que era mestre na época. Hoje em dia, ele não é mais missionário. Então, como meu pai deve as conquistas dele a essa religião, então ele sempre foi muito fervoroso, sempre orou muito e sempre quis colocar os filhos dele nas atividades na Terra Sagrada, na juventude. E apesar de todas as críticas assim em relação a essa religião ser uma seita ou não, é uma seita, tem todas as características de seita, que é a idolatria a um líder religioso, achar que é a verdade universal, etc. Interferência na vida pessoal dos membros também. Eu posso dizer que é uma seita, vai, light. As pessoas falaram que lembrou João de Deus, mas assim, eu nunca sofri abuso sexual. Teve sim, alguns missionários que tiveram interações não muito éticas comigo. Sim, isso teve. Isso eu acredito que é uma coisa, do patriarcado em geral, não é só de seita. Isso vai acontecer em escola, isso vai acontecer em faculdade, isso vai acontecer em empresa, isso vai acontecer em religião, em todo lugar em que há relações de poder e há homens e há mulheres vulneráveis, principalmente mulheres mais jovens, né? Porque eu tinha 19, 20 anos na época e os homens que tinham interações não éticas comigo, para falar de forma bem leve,
tinham 30 anos a mais do que eu. Mas voltando a falar dos meus pais. Nessa religião tá cheio de pessoas com boas intenções. Meus pais sempre tiveram muita empatia, então eles estavam nessa religião justamente para ajudar pessoas. Então, eles se formaram como assistentes de mestre, que são pessoas que ajudam o mestre a cuidar dos adeptos. Então, eles sempre foram muito prestativos com os adeptos. Então, isso é uma coisa que eu admiro muito neles. Se tem uma crítica que eu possa fazer a isso, é que é a questão da religião encarar problemas psicológicos e mentais como problemas espirituais. Isso atrasou meu tratamento de depressão, por exemplo, porque ao invés de me mandar, por exemplo, para um psicólogo, eles ficavam fazendo prece, ou tinha muito essa conversa na religião de que a depressão, a pessoa que é deprimida, ela é egoísta. Sendo que, na verdade, é o contrário. Só quem tem empatia tem depressão. É um erro bem grande que as pessoas cometem de achar que o deprimido é ingrato ou egoísta. Na verdade, é totalmente contrário. O deprimido muitas vezes está deprimido justamente porque ele não consegue lidar com todas as injustiças do mundo e com a própria incapacidade dele, mesmo ele tendo, às vezes, condições de fazer algo, ele não consegue. Então, ele entra num ciclo de culpa e autopunição muito forte. Aí, o que que a pessoa vai lá e faz? Ela ainda vitimiza a vítima, falar, você é egoísta. Não, acho que quem é egoísta, limitado e ignorante é você que está falando isso. Enfim, falei mais um pouco, respondi algumas coisas, está ficando longo, então eu vou continuar num próximo vídeo sobre a minha vivência na juventude da PL.